compartilhando a fé. Faço uso do texto do profeta Jeremias, no capítulo 20, versículos 8 e 9, quando ele disse: porque sempre que falo tenho de gritar e clamar violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e um ludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele, já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Palavras de lamento do profeta Jeremias, quando ele tinha a responsabilidade de dizer ao povo de Israel dos seus erros, dos seus pecados, das suas falhas. E olha que o povo nessa época estava para ser levado cativo, preso, e você sabe que parte da história de Jeremias, ele serviu como profeta para um povo preso na Babilônia. E o povo estava prestes a ser capturado e Deus estava promovendo conserto, Deus estava promovendo acerto. Deus estava promovendo disciplina, mas o povo estava tapando os ouvidos, e lá estava o profeta dizendo: Senhor, quando eu tenho que dizer da tua palavra para eles, eu tenho que dizer que tem muita gente violenta, muita gente destruindo, muita gente corrupta. Senhor, eu estou cansado disso. E aí ele confessa: quando eu pensei em não falar mais nada, o Senhor ardeu dentro de mim um fogo, e eu, desfalecendo, não posso lutar contra isso, eu não posso mais me calar. Palavras do profeta Jeremias. Você sabe que esse panorama que aconteceu na vida de Jeremias tem um paralelo com a nossa vida hoje. Nós estamos sempre muito perto de pessoas que estão prestes a ser levadas cativas para a Babilônia, vamos assim dizer. Nós estamos sempre no convívio de tanta gente que promove violência, destruição, mentiras, falsidade, corrupção, enganos. E às vezes nós falamos uma vez, falamos duas, queremos consertar a vida das pessoas, e como as pessoas na maioria das vezes não nos dão ouvido, principalmente se você for muito ligado a essa pessoa, você sabe que o profeta na sua própria terra, ele não tem muita honra. Essas palavras são palavras do próprio Cristo, e existe um ditado popular católico, que faz referência a isso: santo de casa não faz milagre. E daí acontece esse mesmo panorama. Parece que a gente está falando, gastando energia, anunciando o que é certo, e as pessoas não querem ouvir. Aí chega uma hora que a gente se cansa, a gente diz para Deus... O menos culpado nessa história toda. A gente diz: Senhor, eu vou me calar, não vou mais falar do Senhor, não vou mais dizer o que é certo. Mas sabe o que Deus faz numa hora como essa? Ele arde um fogo dentro de nós, e a gente não pode se calar numa hora como essa. Parece que o sangue daquelas pessoas estão em nossas mãos, se nós não, ou estará em nossas mãos se nós não falarmos o que é correto, se nós não anunciarmos principalmente o Evangelho de Cristo. Por isso eu trouxe essa mensagem com esse título, compartilhando a fé. Falar do Evangelho geralmente será um combate, às mentiras com as verdades do Evangelho. Geralmente vai ser assim. Você pode até falar do Evangelho, comparando algumas ideias, anunciando o amor de Cristo, mas geralmente nós vamos ter do lado do Evangelho a verdade, e quando você fala do Evangelho para alguém, você estará combatendo grandes mentiras. Daí o impasse, daí o embate, daí a guerra, que é você dizer para alguém que a pessoa precisa de conserto, de acerto, de melhoras, de renovação, de uma nova vida. Por isso, durante muito tempo, a igreja tem se omitido
em relação à evangelização. A igreja tem feito esse tipo de trabalho. Olha, a gente fala aqui, a gente fala ali, a gente fala acolá, mas se as pessoas não dão ouvidos, a gente se reúne aqui dentro, a gente cria uma congregação e deixamos um pouco de falar, afinal de contas, esse pessoal vai tudo para o inferno. A igreja tem se omitido nessas questões da evangelização e daí tem passado pelo pecado, eu chamo de pecado do silêncio. A pessoa se cala, ela não anuncia a verdade, ela não diz para o violento e para o destruidor: ei, violência e destruição, isso não está certo. A pessoa não diz para o ímpio, para o pecador, para o enganador: ei, pecador, ei, ímpio, ei, você está enganando outros. O crente, ele já não tem mais essa força para dizer ao mentiroso: ei, isso é mentira. E daí o cristão se cala, a igreja como um todo se cala e a gente tem sofrido desse mal, o pecado do silêncio. Deixa para lá. Está na mão de Deus. Muitos cristãos, ouça o que eu vou lhe dizer, muitos cristãos que poderiam estar levantando a bandeira do cristianismo, a bandeira do evangelho, no seu local de trabalho, no seu convívio do bairro, entre familiares, muitos cristãos que deveriam estar levantando a bandeira de Cristo se escondem atrás de um comportamento, vou colocar aspas nesse comportamento moderno. Enquanto que o mal avança a passos largos. A gente às vezes diz para nós mesmos, né? Não, a gente tem que se dar bem com todo mundo, eu não posso chatear fulano com o evangelho. Eu não posso agoniar o ciclano dizendo para ele de tanta maldade que ele faz. Eu não posso ser tão duro em dizer para alguém que ele está mentindo e fraudando, e sendo corrupto e indo na contramão de Deus. A gente se esconde atrás desse comportamento moderno. Esse comportamento da igreja, estou falando da igreja no âmbito geral, ele é tão amplo, essa coisa da modernidade, de se adaptar às pessoas do mundo, é tão amplo que hoje em dia existe, por exemplo, igrejas onde as pessoas ouvem a palavra, sim, há um agir do Espírito Santo na vida delas, há discipulado, há um direcionamento, mas existem igrejas hoje, dentro desse quadro, que são igrejas, por exemplo, típicas de um grupo de pessoas, típicas de uma tribo. Sabe, quando eu falo tribo, estou falando desses grupos de pessoas assim, os surfistas, os skatistas, os flamenguistas, esses grupos assim, né? Tem igrejas hoje especializadas nisso. Aqui a igreja só de roqueiro. E às vezes faz um bom trabalho. Claro que perde outras pessoas, mas faz o trabalho com os roqueiros. Aqui a igreja só de surfista. A gente põe aqui prancha aqui no púlpito, tal, uma coisa maneira, uma onda. Jesus é uma onda legal. Perdem outras pessoas, mas de alguma forma tentam se adaptar nesse sistema, vamos dizer pela terceira vez aqui, moderno. E de alguma forma silenciam quando não anunciam que alguém está fazendo o que é errado, fazendo o que Deus não quer. Hoje nós temos o absurdo, e aí eu vou falar de outra questão agora. Igrejas que
com certeza não alimentam espiritualmente as pessoas, que não têm coerência bíblica, que não têm vidas transformadas. Hoje em dia nós temos o cúmulo do absurdo, que é igrejas, por exemplo, específicas para homossexuais. Então, se você é gay, você é muito bem-vindo na igreja. É claro que o homossexual é bem-vindo em todo lugar, mas ele precisa entender, por exemplo, aqui em nosso meio, já tivemos várias pessoas que vieram e depois se confessaram comigo: olha, bispo, eu tenho inclinações homossexuais, o que eu tenho que fazer? Olha, você tem que, no mínimo, começar a não mais sair com as pessoas que você sai. Aí a pessoa diz: pelo menos de 3, 4 vezes que eu dei esse conselho, a menina dizendo: eu estou com uma namorada. Desmancha esse namoro, imediatamente, começa por isso. Eu não sei, que eu estou apaixonada. Bom, a pessoa às vezes não quer. Mas aí, o homossexual, por exemplo, é bem-vindo na igreja, mas ele ou ela, eles é que têm que entender que tem que tomar um novo rumo. Não é a igreja apenas massacrar a pessoa, criticar ou se adaptar modernamente e dizer: não, a gente precisa abraçar esse tipo de gente e a gente então vai montar aqui a igreja do... Você sabe que o arco-íris, que é um sinal de aliança de Deus com os homens, virou símbolo de... virou símbolo disso tudo. Então, você vê, estamos nos colocando hoje nesse grupo chamado igreja. Eu espero de coração que você, como igreja Cristo Vive, e você como cristão no seu dia a dia, você haja de forma diferente. Espero de coração, porque, amados, há uma estatística que diz o seguinte, eu coloquei aqui no quadro, que 1 entre 10 cristãos leva a mensagem de Cristo a outros. Uma pessoa, hoje em dia está assim, está nesse nível. 1 entre 10 cristãos, ele se preocupa em levar a mensagem de Cristo. E quando a gente amplia essa pesquisa para 20 cristãos, você junta 20 crentes, tem um no meio de 20 que nunca levaram a palavra de Cristo a outros. A primeira parte ali, dos 10, a pessoa às vezes, ao se converter, ela se empolga, ela quer falar de Jesus, quer trazer todo mundo para a igreja, tal, chama os outros de endemoniado, mas é a forma de às vezes evangelizar. Eu também não concordo com isso. A pessoa se converte e todo mundo agora é demônio. Então, ela quer arrastar todo mundo para a igreja, vamos lá, e busca uma oração forte. Mas depois ela passa um tempo como crente, ela não chama mais um, não chama mais outro. Aí de 10 cristãos, 1 continua se esforçando para isso. Quando você amplia para 20, tem um no meio desses 20 que mesmo se convertendo, nunca disse para os outros o que Cristo fez em sua vida. Pregar o Evangelho é uma ordem imperativa de Cristo. Quando em Marcos 16, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele estava dando uma ordem para a igreja. Bispo, eu pensei que isso fosse função da igreja, da denominação. Eu sou dizimista fiel, eu sou um ofertante, eu quero ver a nossa igreja de vento em popa, bispo. Mas a pessoa acha que é só o contribuinte financeiro, acha que só dá força braçal para a igreja avançar, mas que não tem nada a ver com essa missão. Muito pelo contrário, antes de haver a igreja de 4 paredes, a missão estava sendo dada para homens, para pessoas. Então, esse vão ao mundo, ide ao mundo e pregai o evangelho, é uma missão antes dessas 4 paredes aqui, é uma missão tua. É uma missão daquilo que realmente é a igreja constituída. Porque, veja bem, se todos nós hoje aqui saíssemos desse templo, desse prédio, fôssemos ali para a beira da estrada, o meio da estrada, ali estará a igreja. Então a missão é da igreja. E quando a gente sai para casa, cada um para o seu lugar, a missão é tua. Evangelizar é um ato de amor.
abrir os olhos das pessoas, anunciar-lhes o Evangelho, dizer o que Cristo é, o que Cristo faz, não apenas usar os jargões do tipo, olha, quer parar de sofrer, venha comigo. Porque o Evangelho no Brasil e no mundo está assim, está infectado com isso. As pessoas conhecem Jesus ou reconhecem em Jesus apenas aquele que tira o sofrimento. Você está pobre? Vem para a igreja. Você está doente? Vem para o reino. Você está triste? Vem para Jesus. Enquanto que a evangelização, ela consiste num ponto principal, primordial, a coisa mais importante é, você, meu amigo, você precisa de ser salvo, e você precisa daquele Deus que te criou para a eternidade. Venha comigo, sem prometer outras coisas. É óbvio que quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, Deus ajeita tudo, mas evangelização, a bem da verdade, falando do que ela é, de fato, é isso, é dizer às pessoas, ei, perdidos, eu fui encontrado, venham comigo. Cadê esse tipo de evangelização? É por isso que a pesquisa diz, tem 1 no meio de 10 que se preocupa em levar a palavra. 1 no meio de 20 nunca levaram. Você pode ver crentes espalhando panfletos e dizendo o Jesus te ama, chamando para uma festa, para isso ou para aquilo. Como sempre digo aqui, até mesmo um panfleto que você ofereça a alguém e que você diga à pessoa, Jesus te ama, isso tem que ser acompanhado de explicação. Por isso, o maior sucesso de evangelização não é aquele que fazemos com as pessoas que a gente desconhece, não. O maior êxito, o maior sucesso de evangelização é com aquelas pessoas que estão no nosso convívio, que a gente consegue explicar algo, ou quiçá, talvez, mesmo sem tanta explicação, elas conseguem verificar em nós um testemunho que nós somos cristãos de verdade. Então eu não posso me calar. Evangelizar, volto a dizer, é um ato de amor. Deve ser um fogo que arda em nossos corações. Por isso, amados, a gente não pode se calar. Voltando aqui no detalhe de Jeremias, 20, versículo 9. Quando pensei, não me lembrarei dele, já não falarei. Jeremias estava dizendo assim, eu vou me calar, porque eu já evangelizei tanto, eu já falei de Jesus, e aquele indivíduo não se converte, eu já me cansei, não vou falar mais no seu nome, Senhor. Então isso me foi no coração como um fogo ardente, lá no meio dos ossos, eu percebi que eu não poderia me calar. Ouça, não é um mero acaso alguém solicitar a tua ajuda. Não é fruto do acaso, não. Ai, a vida me manda tanta gente chata. É Deus te mandando gente para pedir ajuda e você ter a chance de dizer, olha, eu posso lhe ajudar, às vezes dando uma assistência qualquer, mas dizer, eu só pude te dar isso porque quem me deu foi Deus. É evangelização imediatamente após a assistência. E a gente tem a tendência de reclamar das situações da vida. Ai, quanta gente que me pede coisa. Ai, quanta gente que me liga. Ai, tanta gente que me fala. Ai, que agonia. Você é fonte de bênção, meu amado. Você é fonte de vida. Jesus disse que aqueles que crescem nele, iria fluir deles rios de água viva. Você não está vendo esses rios de água viva fluindo de você? Porque tem gente que vê. E aí fica no teu pé, te solicitando ajuda, te solicitando uma palavra, solicitando que você ore por elas. Não é um mero acaso o fato de alguém lhe pedir ajuda. É Deus lhe enviando aquela pessoa. Porque no mundo, as pessoas estão perdidas, elas carecem da glória de Deus, elas precisam da glória de Deus. E onde está a glória de Deus? Está em nós. A Bíblia diz que Deus nos conheceu de antemão, aí por nos ter conhecido, nos predestinou, a quem Ele predestinou, Ele chamou, justificou e glorificou.
Para o mundo espiritual, você tem glória de Deus em si. Glória é no sentido de luz. Você tem luz. Jesus disse que somos luz nesse mundo. E as pessoas carecem da luz divina. Aí tem aquele cara que, sabe, você sabe que ele faz um monte de coisa errada, mas ele está sempre ali de olho num conselho que você possa dar. Chama mais para perto. Não precisa ir lá fazer as maracutaias dele, não. Não precisa ter essa artimanha também, essa estratégia de evangelização que é, bispo, eu estou com uma estratégia aí, eu vou lá no terreno do inimigo, eu vou trazer de volta tudo que ele me roubou. Mas se as pessoas estão... Porque tem convívios que são inevitáveis. No ambiente de trabalho, você vai lidar sempre com aquela pessoa. No ambiente escolar, na vizinhança, você sempre vai ter aquela pessoa ali cruzando com você, passando dali para lá. Então, aproveite as oportunidades. Há um dom de Deus que as pessoas precisam reconhecer e receber. Esse dom de Deus é chamado de vida eterna. E isso só se desperta dentro da pessoa quando ela ouve do Evangelho, quando ela ouve a palavra de Cristo. Assim como aconteceu com você, assim como aconteceu comigo. O livro de Romanos, no capítulo 10, ele diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, olha o 14. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? A pessoa ser salva, ela precisa crer, né? Agora, como crerão naquele de quem nada ouviram? Para ela crer, ela precisa ouvir. E como ouvirão se não há quem pregue? Para ela ouvir, alguém tem que pregar. É claro que a iniciativa é de Deus. O versículo 15 demonstra isso. E como pregarão se não forem enviados? Bom, então, Deus envia... essa pessoa que é enviada, ela fala, alguém ouve, ouvindo, crê. Se Deus enviou você, como está escrito, né? Conformosos são os pés dos que anunciam coisa. Que coisa maravilhosa é ser um anunciador do Evangelho. Se Deus enviou você, então esse plano de Deus está aguardando pela tua atitude de você falar das coisas de Deus. Mas, bispo, eu vou falar de que coisas? Do que Ele fez na sua vida, do tanto que Ele transformou o seu coração, do quanto de consciência transformada você tem hoje por conta do Evangelho, do tanto que você deixou os erros e agora está acertando, mesmo que com dificuldades. Tem tanta coisa para falar, e esse é o processo de Deus. Deus te enviou, você fala. Mas, bispo, eu não consigo convencer as pessoas. Amado, não é você que vai convencer. É a mensagem que está em você. Apenas abra a tua boca. Deus diz assim, abra a tua boca que eu tá encherei. Não, eu não vou falar porque eu não sei falar bonito. Fale feio. Eu não sei falar porque eu quero falar as palavras da Bíblia. Essa Bíblia que a gente usa tem umas palavras complicadas. Longanimidade, galardoador, concupiscência. Bispo, eu não vou falar essas coisas. Não vou convencer ninguém com esse discurso. Fale do teu jeito. Fale da maneira que você entende e perceba uma coisa, você não será o salvador daquela pessoa, você será o anunciador. O poder está na mensagem que você transmite. Às vezes, uma palavra que você fala para a pessoa, que é uma semente, né, que cai lá no solo fértil do coração, você fala, a semente cai lá, você se afasta, a pessoa vai 1 ano, 2 anos, 3 anos, aquela semente fica lá. Você que falou lá atrás. Você até pensa assim, poxa, eu perdi o contato com aquela pessoa, evangelizei, mas não deu em nada, né? Não deu em nada?
Às vezes, anos depois, aquela sementinha que está lá, ela passa por uma rega. Paulo disse assim, tem uns que plantam, depois vem outros que regam. E sabe quem dá o crescimento dessa semente? Deus. Então, o processo é o mesmo. E por que lá atrás eu iria me omitir em falar alguma coisa para a pessoa? Ah, bispo, é que eu tenho vergonha de dizer que eu sou crente. Ah, então você precisa evangelizar a si mesmo. Porque, amados, não há outro caminho, não há outra forma de ser nova criatura. Não há vida eterna sem Cristo. João 1,12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Veja bem, se fomos escolhidos por Deus, predestinados por Ele, o que acontece é que um versículo como esse está dizendo o seguinte, olha, as pessoas precisam saber dessa verdade. Não é que um filho das trevas, de uma hora para outra, vai virar filho de Deus. Não, não é que um lobo vai se transformar em ovelha. Lobo é lobo, ovelha é ovelha, mas existe ovelha longe do pastor. Existe filho legítimo longe do pai, nem sabe que é filho. Existe o amigo de Deus que foi preparado para ser amigo de Deus, que está em inimizade, está de mal com Deus. E aí quando você anuncia o evangelho, eles percebem que pelo evangelho eles têm esse poder de dizerem, eu sou filho de Deus. A coisa se desperta. Algo que já estava lá dentro. Saber, serem feitos filhos de Deus, é saber que são servos de Deus. Na verdade, mais do que servos, né? Jesus disse, eu já nem chamo vocês de servos. Vocês são meus amigos. Aliás, a coisa vai mais fundo. Mais do que amigos, vocês são filhos. E não somente filhos, vocês são herdeiros. É isso que precisa ser despertado na mente das pessoas. Então não há outro caminho, não há vários caminhos que levem a Deus. A Bíblia diz em Atos 4,12 que não há salvação em nenhum outro, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos compreensão de que é filho de Deus, olhos iluminados, mente aberta, aquela despreocupação, sabe, quanto ao futuro, sabendo que Deus está coordenando tudo. Isso precisa chegar ao coração das pessoas. Fora de Jesus, só há rotas de fuga, mas não há um caminho seguro. O caminho certo é Jesus Cristo. João 14,6, ele mesmo disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ouça, amado, fale do que Jesus operou em sua vida. Fale do espaço vazio que Jesus ocupou no seu coração. Fale de como Ele libertou você. Porque na sociedade que a gente vive, perdida, corrupta, existe muita oposição ao Evangelho. Isso é certo, né? Tem até aquele processo que acontece, a pessoa ela se converte, ela vem para uma igreja, ela começa a ler a Bíblia, ela começa a perceber que começa a surgir um monte de luta. Ela pensa, poxa, eu não era crente, vivia numa boa, agora que eu sou crente parece um monte de tribulação, de perturbação. É comum. Aliás, eu disse aqui semana passada, se você reclama disso, se você acha muito agoniante, agora que eu sou crente, um monte de tribulação, vai se acostumando. Esse mundo aqui é de trevas e você é luz. Existe uma oposição, sempre vai haver, mas nós não podemos nos intimidar diante desse tipo de oposição.
Eu não posso me calar, eu não posso me amedrontar, eu não posso ser ameaçado por alguma situação em simplesmente dizer o que de mais importante ocorreu aqui dentro. Jesus me salvou. Então isso não deveria interferir numa situação do cotidiano. Eu não falo de Jesus, eu não abro a boca para dizer que eu gosto da Bíblia, que eu amo a Deus, porque, bispo, eu iria perder espaço com as pessoas. Perder espaço? Você estará ganhando espaço no reino. Pedro, quando escreveu a carta dele, primeira carta de Pedro, no capítulo 3, ele fala um pouco sobre isso. Da nossa missão, da nossa responsabilidade e desse sentimento de não se deixar intimidar. Ele diz assim: não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Versículo 15: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Você sabe que santificar é tornar santo, é tornar separado, alguma coisa exclusiva. Então, quando ele diz assim, santificai Cristo como o Senhor, coloque um espaço aí no teu coração para você falar do Evangelho, um espaço para Deus, para Cristo, sabe? Não deixa a tua vida ser cheia de outras coisas e você nunca se pronuncia em favor do Evangelho, não. Separa espaço aí. Você conversa de tantas coisas com as pessoas, separa um tempinho, sabe, de propósito, fale de Cristo, fale dele como Senhor, tenha isso em teu coração, e estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, a coisa inclusive começa pelo conselho de Pedro, começa por nós. Ei, de propósito. Separa um espacinho aí, santifique Cristo no seu coração. Fale de Cristo, propositalmente, sabe? Diga que você foi resgatado, diga o que se operou dentro de você. E aí quando a pessoa, caso lhe pergunte alguma coisa, pedir razão da tua esperança, você tem que estar na ponta da língua ali com a resposta. Versículo 16 dá uma dica que fala muito aquelas pessoas que às vezes acham que tem que ser brutas com quem ela evangeliza, né? Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência. Porque se você for bruto, se você for uma pessoa arrogante, é porque eu estou com Cristo, maior aquele que está em mim, e nesse mundo não tem poder maior que Deus, Deus é o soberano, eu estou com Ele. Você for muito brutamontes, você vai virar o evangelho às avessas. Tem esposa que gosta de evangelizar marido assim: você tem um demônio, você tem um lado sujo, mas Deus vai te limpar. Você está invertendo, você está colocando do lado do avesso o evangelho. É para fazer com mansidão. Você sabe que tem razão, você sabe que está do lado certo, você sabe que tem as palavras de Deus, mas haja com amor. É não se esconder, não ficar ameaçado, amedrontado, mas é ser sábio, é ser esperto. Faça com mansidão, com temor, com boa consciência. A pessoa às vezes diz assim: mas bispo, eu preciso de muitos anos para me preparar para fazer isso. Você está aqui hoje sendo preparado para isto. Você está aqui hoje sendo preparado para isso. Eu vou lhe mostrar o que diz Jeremias, capítulo 1. Palavra tremenda. Jeremias, o grande profeta. Aliás, comecei o tema de hoje com um texto de Jeremias, né? Ele tem 2 livros na Bíblia, Jeremias, depois Lamentações de Jeremias. Jeremias, no capítulo 1, versículo 6, ele falou essa mesma coisa para Deus. Então, lhe disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança.
Se algum de nós aqui pensar assim, não, eu não sou pastor para ficar pregando. Não é pregar, é falar do que Cristo fez na tua vida. Eu não sei falar no passo de uma criança. Deus hoje está lhe respondendo isso aqui, ó, versículo 7. Mas o Senhor me disse, não digas num passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, essas palavras de Jeremias estão tomando vida hoje. Isso aqui é para você. Isso aqui é para você e para você. Não temas, versículo 8 diz, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois ele estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca. Como você não está preparado? Como você não está pronto? Como você não sabe? Como que você não vai ser uma pessoa eficiente na evangelização? O Senhor põe na tua boca as palavras dele. Então, eu acredito que para você que pense, né? Bispo, não me chama para essa missão, não. Amado, você não tem mais escapatória. Você já está dentro dessa missão, mas a long time ago. Atos 1:8 diz assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Sabe o Espírito Santo que mora dentro de você? É esse poder que vai convencer os outros de que eles precisam de mudança. Você só é o mensageiro. E Deus está falando com você. Você recebeu esse poder para isso. Para falar em Jerusalém, no teu bairro. Para falar na Judéia, na Samaria, na sua cidade, no seu estado, no seu país, no mundo inteiro. Até os confins. Enquanto a sociedade fica empurrando lixo para dentro das mentes, Jesus ele opera em nós, em mim e em você, o que é agradável diante dele mesmo, para que a gente coloque dentro da mente das pessoas a sublimidade de Cristo, aquilo que é o amor de Cristo, aquilo que é o cuidado dele, no meio de uma terra tão devastada. O apocalipse desse destruidor do fim dos tempos está às portas. Está do outro lado da porta batendo. Se você abrir hoje, acabou o mundo. E a gente precisa urgentemente dizer para esse monte de gente, em Cristo está o caminho da eternidade. Então que Deus, eu faço essa oração por você, que Deus te aperfeiçoe, utiliza o Hebreus 13:21, te aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em você o que é agradável diante dele mesmo, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Amém, amém. Glória a Deus.